Olá, pessoal, aqui é a professora Fabiana e sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de álgebra linear, onde falaremos sobre sistemas lineares. Continuando com o nosso estudo, vamos ver agora a eliminação de Gauss, que é um algoritmo utilizado para resolver sistemas. Em resumo, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai obter uma forma escalonada, equivalente por linhas à matriz aumentada do sistema dado, né? E essa forma escalonada, você vai, com ela, resolver o sistema de uma forma muito simples. Então, vejam só os passos do algoritmo. O primeiro passo é identificar a primeira coluna não nula, localizada mais à esquerda da matriz A. Nós vamos supor que essa coluna é a coluna J, para a gente iniciar aqui. Esse J pode ser, inclusive, o número 1, ou seja, a primeira coluna da matriz será a primeira coluna não nula. Em seguida, o primeiro termo da coluna J, no caso o A1J, deve ser não nulo. Mas se ele for nulo, se por acaso o A1J for nulo, nós vamos ter que fazer uma permutação de linhas para que o primeiro número da coluna seja não nulo. Então, supondo que o número lá da linha K, o AKJ, seja diferente de zero, então nós vamos permutar a linha 1 com a linha K, exatamente para levar esse número não nulo lá para o topo. Então, nós vamos aplicar essa operação de permutar a linha 1 com a linha K. Em seguida, depois de ter feito essa permutação, nós vamos transformar esse número lá do topo em 1. Se por acaso ele for diferente de 1, você vai realizar essa operação aqui, vai dividir a linha pelo termo A1J, que é o número que está lá no topo, na coluna J, certo? Muito bem, depois desse passo, nós vamos zerar os termos que estão abaixo do pivô. O pivô, que é esse número, nós vamos, agora com esse passo aqui, transformá-lo em 1, né? Então, nossos pivôs aqui serão iguais a 1. E nós vamos zerar abaixo dele no passo 3. Como é que nós vamos zerar abaixo dele? Nós estamos, lembrando que estamos na coluna J, né? Então, todas as linhas de 2 até M, porque a matriz tem M linhas, nós vamos aplicar essa operação, linha S, o nosso S varia de 2 a M. Então, linha S é ASJ vezes L1. Não, linha S vai ser substituída por linha S menos ASJ vezes L1. Vamos supor que esse S aqui é o número 2, tá? Então, lá na linha 2, você vai fazer linha 2 menos A2J vezes L1. O L1, nessa posição aqui da coluna J, é o número 1. Então, ficaria A2J menos A2J, que vai dar 0. Vai dar 0 aqui abaixo do pivô. Nas outras posições, na coluna J mais 1, você vai realizar o cálculo, pode dar 0 ou não. E vai escrever o resultado lá na posição. Depois, J mais 2, até chegar na coluna N, certo? Vamos fazer o cálculo em toda a extensão da linha S. Feito esses 3 passos, nós completamos o primeiro ciclo do algoritmo. E agora nós vamos repetir esse ciclo, mas desconsiderando a primeira linha. Então, quer dizer que nós vamos ter agora, não vão ser M linhas para trabalhar, vão ser M menos uma. Nós vamos começar na segunda linha da matriz, a realizar os passos anteriores, que são quais? Colocar o pivô no topo, transformar em 1 e zerar abaixo. E nós vamos repetindo essa sequência de passos até que sobre apenas linhas nulas na matriz, ou então até que fique uma linha só para você trabalhar. Ok? Vamos fazer isso no exemplo para ficar mais claro. Antes de fazer os exemplos, vamos ver aqui mais algumas definições. Seja Cx igual a D um sistema linear e a sua matriz aumentada é o CD, matriz aumentada CD. E essa CD já é uma forma escalonada, certo? Então, diante disso, sabendo que CD é uma forma escalonada, nós vamos dizer que a coluna CJ, que contém a variável XJ, é uma coluna pivotal se nesta coluna tiver pivô.
E nesse caso, tendo pivô na coluna J, a variável xj vai receber o nome de variável pivotal. Então é simples, olha só. Se em uma coluna tiver um pivô, aquela variável se chama variável pivotal, tá? Vamos só lembrar essa parte. Agora, se na coluna J não tiver pivô, então a variável correspondente à coluna J, que é o xj, vai ser uma variável livre. Quando a gente fala que a variável é livre, quer dizer que ela pode assumir qualquer valor real. E aqui tem uma observação interessante, ó. A expressão variável livre é bem adequada, pois como veremos adiante, uma variável livre aparece em soluções gerais como parâmetros, podendo assumir livremente qualquer valor real. Consequentemente, se um sistema com variável livre tem solução, ele terá infinitas soluções, e as variáveis pivotais são expressas em função das variáveis livres. Bom, vamos ver agora alguns exemplos para a gente aplicar a eliminação de Gauss para resolver os sistemas lineares. Então, começando com este sistema que tem 3 variáveis e 3 equações. O primeiro passo que nós vamos fazer é escrever a matriz aumentada do sistema. A eliminação de Gauss será aplicada em uma matriz aumentada com o intuito de resolver sistemas, certo? O algoritmo que nós vimos na descrição anteriormente, ele está sendo aplicado em uma matriz A para a gente encontrar a forma escalonada equivalente a A. Aqui na resolução do sistema, nós vamos incluir a coluna dos termos independentes com o objetivo de resolver o sistema, tá certo? Então, olha só. Aqui nós temos os coeficientes de x1, então, ó, 1, 3 e 0. Coeficientes de x2 na segunda coluna, 0, 3 e menos 2. E coeficientes de x3, menos 1, 0 e menos 6. E em seguida os termos independentes, 0, 1, 2, ok? Vamos relembrar aqui os passos do algoritmo. Vamos procurar a primeira coluna não nula, que já é a primeira coluna da matriz. Olhe para o topo tem que ser diferente de 0 e depois ser o número 1. Isso tudo já é satisfeito aqui. Nós temos o número 1, que é o nosso pivô. Em seguida, nós vamos zerar abaixo do pivô. Então, nós vamos zerar o número 3, com a operação, ó, linha 2, porque o 3 está na linha 2, menos 3. O menos 3 é o oposto ao número que está aqui nessa posição. Então, é o menos 3. Vezes a linha 1. A linha 1, nessa coluna, é o número 1. Então, vai ficar 3 menos 3 para você conseguir o 0. Os outros números, você tem que fazer o cálculo para verificar o que você vai ter. Então, olha só, vamos fazer o cálculo dessa operação aqui nesse rascunho, olha só. Então, o primeiro cálculo foi o 3 menos 3, que vai ser igual a 0. O próximo cálculo, o próximo termo aqui, né, nessa posição, você vai ter 3 do L2 menos 3 vezes 0, 0. Então, vai ficar aqui 3, que é esse número que está aqui. O próximo cálculo vai ser 0, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então, nós temos esse 3. E o próximo cálculo, estamos já aqui na última, vai ser 1 menos 3 vezes 0, então vai ser igual a 1, que é esse número que está aqui. Então, ó, nós temos aqui todos os novos termos obtidos com a operação elementar, tá certo? Agora vamos para o próximo passo do algoritmo. O algoritmo diz o seguinte agora, ó. Você vai agora esquecer a linha 1 e vai olhar para o restante da matriz. Então, nós temos duas linhas. Nessas duas linhas, procura a primeira coluna não nula, que acontece aqui, ó, 3 e menos 2. Nesses dois números aqui, nenhum deles é o número 1. Então, você pode adotar o próprio 3, que já é diferente de 0, né? Nós só temos que transformá-lo em 1. Se por acaso esse menos 2 fosse o número 1, você poderia optar por uma permutação de linhas para levar o 1 para a posição de pivô da linha 2, tá certo? Mas vamos lá, continuar então. Esse 3 vai ser transformado em 1, com qual operação? Dividindo a linha 2 por 3. Então, dividindo a linha 2 por 3, olha aqui o que nós vamos ter. 0, 1, 1 e 1 sobre 3, ok?
Agora, nós temos aqui o número 1, que é o nosso pivô. Nós vamos zerar abaixo dele. Vamos zerar esse menos 2, que está na linha 3. Então, a operação agora é para zerar esse menos 2. Olha só que a operação que foi feita. L3 na posição do pivô é menos 2. Então, quando você fizer mais 2 vezes 1 na posição aqui do pivô, vai dar 0. Então, aqui vai estar o 0. Os outros números, você vai fazer o cálculo para encontrar. Vamos fazer o cálculo aqui juntos, ó. Então, nós vamos fazer o cálculo da posição aqui desse menos 6. Então, vai ser L3, que é o menos 6, mais 2 vezes 1, mais 2. Então, deu esse menos 4 que está aqui, certo? Agora, o próximo cálculo aqui desse 2, você vai ter L3, que é o 2, mais 2 vezes 1 terço, que dá 2 terços. Tira o mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2, né? Então, vai ficar aqui 8 terços, que é o que nós temos aqui, ó, nesse último número da matriz, certo? Agora, já fizemos mais uma vez colocar o pivô e zerar abaixo. O que você vai fazer agora? Vai eliminar, vai esquecer as duas primeiras linhas, desconsidere e olhe o restante da matriz e nós vamos só transformar esse menos 4 em pivô, tá? Então, para transformar menos 4 em pivô, nós vamos dividir a linha 3 por menos 4. Então, com isso, ó, nós vamos obter esse número 1. E olha o que aconteceu com o termo independente. O termo independente lá, vamos voltar um pouquinho, era 8 sobre 3. Então, quando a gente dividiu por menos 4, então estava lá 8 sobre 3. Foi dividido por menos 4. Você pode pensar na operação assim, ó. Dividir por menos 4 é a mesma coisa de multiplicar por 1 sobre menos 4. Então, vai simplificar aqui por 4, vai ficar 2, que vai ficar menos 1. Então, ficou 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, faço o jogo em sinal, ó. Mais com menos, menos para fração. Então, menos 2 terços, que é esse número que está aqui. Então, agora nós terminamos. Nós temos uma forma escalonada equivalente à matriz AB. Ó, como o sistema AX igual a B e CX igual a B possuem a mesma solução, e a matriz C, que é essa dos coeficientes que está aqui, é uma matriz triangular sem zeros na diagonal principal, esse sistema CX igual a D tem uma única solução. E vai ser também solução do AX igual a B, né? Então, a gente vai transferir agora esses valores, que são os coeficientes das variáveis e os termos independentes, a gente transfere para o sistema. Então, temos aqui o sistema. Agora, em cada equação, você vai isolar uma variável. Sempre lembrando que a gente sempre começa de baixo para cima. Então, aqui nós temos a x3. Na segunda equação, você vai isolar o x2. Já isolamos, ó, passou esse 3 dividido no segundo membro. E aqui na primeira equação, isolou o x1. Agora, com o valor de x3, você vai substituindo nas anteriores. Então, substituindo o x3 na segunda equação, você vai ter 1 sobre 3, mais 1, que multiplica 1 mais 3, que multiplica x3. Então, ficou aqui 3, que multiplica menos 2 terços. Não tem esse 3 aqui, não. Vamos cortar aqui, né? Que foi uma digitação. Aí, efetuando os cálculos, vamos só conferir se o cálculo tá certo. Então, nós vamos ter, ó, pessoal, 1 terço que multiplica. Aqui, você vai, essa multiplicação que tá aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6. Vai ficar menos 6 sobre 3, vai ficar menos 2. Eu podia ter simplificado logo aqui, ó. Menos 2, então vai ficar 1 menos 2, né? E 1 menos 2 dá menos 1. Então, vai ficar 1 terço vezes menos 1, que é o menos 1 terço, certo? Então, que é esse valor que nós temos aqui. Em seguida, a gente vai para a primeira equação para encontrar o x1. O x1 é igual a x3 e o x3 é menos 2 terços. Então, pronto, a solução do sistema é menos 2 terços, menos 1 terço e menos 2 terços. Lembrando que essa notação aqui é transposta, né? Quer dizer que você tem uma matriz coluna com esses valores. Menos 2 terços, menos 1 terço, menos 2 terços. Nós estamos adotando a notação de coluna para elementos do Rn, né? Aqui no caso, tem 3 coordenadas, é R3, certo? Bom, muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo.
Vamos ver o nosso segundo exemplo. Olha, nós temos um sistema agora com 5 variáveis, 3 equações. O primeiro passo é escrever a matriz aumentada do sistema. Então, aqui está a matriz aumentada. Vamos olhar aqui os coeficientes do x1, ó, 0, 2, 2, de x2, 0, 4, 4, x3, menos 2, menos 10, 5, x4, 0, 6, 6, x5, 7, 12, menos 5, termos independentes. Lembrando que é opcional você colocar aqui uma separação entre os termos independentes e os coeficientes, tá? Agora, em seguida, vamos começar a aplicar o algoritmo. A primeira coluna não nula é a primeira coluna da matriz, porém o topo é zero. Então, nós escolhemos aqui fazer uma permutação com a L2, para levar esse 2 que é não nulo lá para o topo. Então, feito isso, nós temos essa nova matriz. Agora, nós vamos transformar esse 2 em 1, dividindo a L1 por 2. Então, dividiu a primeira linha por 2 e temos agora esses novos valores. Agora, nesse ponto aqui, você já tem um pivô e você vai zerar abaixo. Então, esse número 2, ele tem que se transformar em zero. Então, você vai usar esta operação, ó, linha 3 menos 2 vezes linha 1. Sempre essa operação é feita usando a linha do pivô. Então, é L3 menos 2 vezes L1. Quando você efetua essa operação nessa posição, vai dar zero, que é esse número que está aqui. Vamos fazer junto as outras operações, olha só. 4 menos 2 vezes 2 vai dar zero também. Menos 5, vou escrever essa aqui, ó. Menos 5, menos 2 vezes 5, vai dar 10. Então, aqui ficou 5. Depois, 6, menos 2 vezes 3, 6 menos 6, deu 0. Menos 5, menos 2 vezes 6, menos 12. Então, esse cálculo aqui deu menos 17. E, por último, menos 1. Menos 2 vezes 14, menos 28, que vai dar esse menos 29. Pronto, então, nós concluímos este cálculo. E agora, o nosso próximo passo é desconsidere a linha 1 e comece novamente com o restante da matriz. Então, a primeira coluna não nula acontece na terceira coluna. Olha só. Olhe para o topo, é diferente de zero. Nós vamos transformar em 1. Então, qual a operação que nós vamos aplicar? Nós vamos dividir por menos 2. Aqui a gente repetiu a matriz, para ficar mais fácil a gente fazer o acompanhar. Então, dividiu por menos 2 a linha 2, porque o 2 está negativo, né? Então, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar esses novos valores para a linha 2. E esse 1 é o nosso pivô. Então, já que esse 1 agora é o pivô, nós vamos aplicar uma operação para zerar o 5. Então, olha só qual é a operação, ó, L3 menos 5, L2. Essa operação aqui é uma operação padrão para zerar. Então, você precisa entender a lógica que é transformar o pivô em 1 e zerar abaixo com a operação desse tipo. Então, 5 menos 5 vai dar 0, tá aqui, ó. Os outros valores, a gente tem que fazer os cálculos. Então, 0 menos 5 vezes 0, 0. Esse aqui, ó, vamos fazer esse do menos 17, vamos fazer juntos. Olha só. Menos 17, menos 5 vezes esse número aqui, ó. Esse menos aqui com esse menos vai ficar mais. Então, vai ficar 5 que multiplica 7 sobre 2. Vai ficar, então, menos 17 mais 5 vezes 7, 35, sobre 2, ó. Então, agora tira o mínimo, que é 2. 2 dividido por 1, que tem aqui embaixo do 17. 2 vezes 17 dá 34, negativo, né? Mais 35. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é esse número que está aqui. 1 sobre 2, que é o resultado aqui, ó. Agora, o último cálculo desse 29, esse menos 29, vamos lá. Menos 29, menos 5 vezes esse menos 6, que nós estamos falando no L2, né? Então, 5, menos com menos mais, 5 vezes 6, 30. Então, nós vamos ter 1 como resultado. Então, agora, nós estamos aqui nessa matriz, essa penúltima matriz aqui. Nós conseguimos o pivô da linha 2 e zerou abaixo. Próximo passo é você desconsiderar a linha 1 e linha 2 e trabalhar no restante da matriz, que tem só uma linha. Nós só fizemos aqui transformar esse pivô
que é o primeiro número não nulo da linha, em 1, multiplicando a linha por 2. Já que nós temos 1 sobre 2, ao multiplicar por 2, você vai conseguir esse 1. E esse 1 que está aqui na última posição ficou 2, certo? Bom, então, agora o que nós vamos fazer? Reescrever o sistema correspondente a esta matriz. E nós vamos lembrar daquela observação que nós vimos. Eu vou voltar para vocês olharem novamente e relembrarem. Um pouquinho. Aqui, ó. Tá dizendo aqui nessa observação, nessa definição, que as colunas que têm pivô são chamadas de... As variáveis correspondentes são variáveis pivotais. As colunas que não possuem pivô correspondem a variáveis livres. E tá falando aqui embaixo que essas variáveis livres assumem qualquer valor real. Então, é como se elas virassem parâmetros. Então, vamos lá, olha só. Nós temos que, quando termina o escalonamento, a gente tem que fazer essa análise. Quais são as colunas pivotais, quais são as colunas de variável livre. Então, aqui na primeira coluna, nós temos pivô. Então, quer dizer que x1 é uma variável pivotal. Já na coluna do x2, nós não temos pivô. Então, x2 é livre. Então, quais vão ser as variáveis livres? Vamos só identificar as livres, tá? Então, a primeira que nós encontramos é a x2. Olha, na coluna x3, nós temos pivô. Então, ok. Na coluna x4, nós não temos pivô. Então, x4 também é livre. Na coluna x5, nós temos pivô. Então, x5 não é livre. Então, quer dizer que nós temos duas variáveis livres, x2 e x4. Essas duas variáveis livres, elas estão aqui, ó, indicadas no sistema na ordem correta, porque elas vão se comportar como parâmetros. Se você quisesse colocar x2 é igual a t, ou x2 é igual a r, e x4 é igual a t, poderia colocar uma outra letra. Mas se você quiser manter o próprio nome da variável, como eu coloquei aqui, eu coloquei dessa forma de propósito, para vocês verem que pode deixar dessa maneira. Alguns algoritmos, como a calculadora de matriz, uma plataforma na internet, ela mantém o nome da variável. Então, aqui, pessoal, nós vamos resolver o sistema sempre de baixo para cima. Então, em cada equação, você vai isolar uma variável. Então, aqui é a x5, x4. Aqui, nesta terceira, é a variável x3, que vai ser isolada. Então, vai ficar menos 6 mais 7 sobre o 2x5. Aqui é a x2 e na primeira, x1. E agora, você começa a substituir de baixo para cima. Então, já temos a x5, a x4, a x3 depende de x5, então x5 é 2, vai colocar aqui e fazer o cálculo. A x2 é o próprio x2 e a x1 depende da x2, da x3, da x4 e da x5. Ao fazer o cálculo, faça no rascunho, faça como exercício e verifiquem que você vai encontrar aí esse resultado aqui, certo? Bom, nosso próximo exemplo, olha só. Nós temos aqui um sistema com 3 variáveis e 3 equações, e nós vamos fazer o mesmo procedimento para resolver. Temos aqui a matriz aumentada do sistema, vejam, coeficientes do x1, coeficientes do x2, coeficientes do x3, termos independentes, certo? Primeiro passo, considerar esse número aqui, que já é o nosso pivô, e nós vamos zerar abaixo. Notem aqui que nós podemos fazer duas operações simultaneamente, ó. Vamos zerar tanto o 1 como o 2. Para zerar o 1, basta fazer L2 menos L1. Para zerar o 2, faremos L3 menos 2 vezes L1. Então, olha, vamos fazer os cálculos para a segunda linha. Vamos lá, fazer juntos aqui, ó. 1 menos 1, esse 0. Menos 2, menos 1. Opa, desculpa, não é menos 2, não. É menos 1. É esse, né? Menos 1, que vai dar esse menos 2. Em seguida, menos 1, menos 1, mais outro menos 2. Por último, 2 menos 1. Deu esse 1, certo?
Agora vamos fazer as operações da linha 3. Ó, linha 3. Então, nós temos linha 3 menos 2 vezes linha 2. Então, 2 menos 2 vezes 1 dá esse 0. Depois, 1 menos 2 vezes 1 dá menos 1. 1 menos 2 vezes 1 dá menos 1. 3 menos 2 vezes 1 dá esse 1. Pronto. Então, nós fizemos todas as operações aí, as duas operações dessa passagem, daqui para cá. Agora, em seguida, nós vamos desconsidere a primeira linha, identifique a primeira coluna não nula, olhe o topo e zere abaixo. Então, nós vamos transformar esse menos 2 em 1. Então, nós vamos dividir a linha 2 por menos 2. Então, fizemos aqui essa divisão, ó, 1 e menos 1 sobre 2. Agora, esse número 1 é o nosso pivô e nós vamos zerar esse 1, menos 1 que está abaixo dele. Então, com esse pivô, a operação para zerar esse menos 1 é somar a linha 1 com a linha 2, que é L3 mais 1 vezes L2. Então, somando, ó, 0, 0, 0, e aqui vai ficar 1 menos meio, que ficou meio. Então, nós terminamos, aqui nós terminamos o escalonamento. Notem aqui que nós não nos preocupamos em transformar esse 1 sobre 2 em 1, em pivô, porque os pivôs eles são observados apenas na parte dos coeficientes das variáveis. Os termos independentes eles não entram nessa análise de pivô, tá? Então, o pivô fica restrito à matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Então, vamos ver o que nós temos aqui adiante. Então, olha só. Nós encontramos essa matriz. Aqui nós colocamos o pontilhado para deixar bem claro que essa coluna aqui é a coluna dos termos independentes. Então, este escalonamento corresponde a esse sistema. E vocês já devem estar achando estranha essa última linha. Essa última linha corresponde à equação 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 1 sobre 2. Porém, essa equação aqui significa 0 é igual a 1 sobre 2. E isso indica que Cx igual a D não tem solução, porque ela é uma equação inconsistente. Se o Cx igual a D não tem solução, então o Ax igual a B também não tem solução. Então, quer dizer que é um sistema inconsistente. Bom, então, para finalizar nossa aula, vamos falar do posto e a relação que ele tem com a solução do sistema. Então, olha só. Sejam A e B duas matrizes M por N, tais que B é a forma escalonada para A. Então, o posto de A, denotado por essa expressão aqui, posto de A, é o número de linhas não nulas da matriz B, que é a matriz escalonada. E o teorema diz o seguinte para a gente, ó. Dado o sistema X igual a B, onde A é a matriz M por N, nós temos... Se o posto da matriz aumentada, AB, for maior do que o posto de A, então, posto da matriz aumentada vai ser igual a posto de A mais 1, e o sistema não tem solução, não possui solução. Então, quer dizer que se o posto da matriz aumentada é maior que o posto de A, o sistema é inconsistente. Segunda sentença que nós temos, se o posto da matriz aumentada é igual ao posto de A e esse número é menor do que N. N, observe aqui, ó, N é o número de variáveis do sistema. Então, se é menor do que N o posto, o sistema vai possuir infinitas soluções. Então, a primeira coisa, o posto tem que ser igual da matriz aumentada e da matriz A. E em seguida, sendo o posto da matriz aumentada igual ao posto de A e coincidindo com o número de variáveis, então o sistema tem uma única solução. Vamos analisar aqui os exemplos que nós vimos anteriormente, que estão aqui, ó, para a gente fixar esse teorema do posto. Olha só. Aqui nós temos a matriz aumentada AB e a sua forma escalonada, que é a CD. Aqui, a matriz A corresponde às três primeiras colunas, né? Que é a parte dos coeficientes das variáveis. Então, o posto de A é qual? Você vem aqui na matriz escalonada e conta o número de linhas não nulas. Então, o posto de A é 3.
E o posto da matriz aumentada, ele vai contar até o final, todas as colunas. 3 também. Então, o posto de A é igual ao posto da matriz aumentada. Qual que é o número de variáveis desse sistema? São 3 variáveis que correspondem a essas 3 primeiras colunas. Então, ó, o N é igual a 3. Então, o posto de A coincide com o número de variáveis, então o sistema tem uma única solução. Foi o nosso primeiro sistema depois do algoritmo da eliminação de Gauss. Nosso próximo exemplo, a matriz aumentada está aqui. Matriz dos coeficientes tem 5 colunas. Então, qual é o posto de A? Você vem aqui, observa a matriz escalonada e conta quantas linhas não nulas a matriz A tem. Esquece a última coluna. Matriz A, você vai ignorar a última coluna. Mas tem 3 linhas não nulas, tudo bem. O posto de AB, que é a matriz completa, também tem 3 linhas não nulas. Então, o posto de A coincide com o posto de AB. Então, possui solução o sistema. Agora, nós queremos saber se é única ou se são infinitas. Agora, você tem que olhar o número de variáveis. Quantas variáveis nós temos? Nós temos 5 variáveis, que é o N, né? Então, ó, posto de A é igual a 3, mas 3 é menor do que N, que é o número 5. Então, o sistema possui infinitas soluções. Então, agora, olha só, nosso último exemplo. Nós temos aqui a matriz AB e a forma escalonada CD. Então, o posto de A, nós vamos olhar as 3 primeiras colunas da matriz escalonada. Só tem 2 linhas não nulas, então o posto de A é igual a 2. Porém, o posto de AB, vamos olhar a matriz completa, é 3, porque nós temos 3 linhas não nulas. Então, agora, os postos são diferentes. Então, quer dizer que o sistema não possui solução. Para o sistema possuir solução, o posto da matriz completa tem que ser igual ao posto de A. Então, nesse caso, você vai concluir simplesmente que o sistema não possui solução. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula 2 do curso de Álgebra Linear. E é muito importante que vocês resolvam exercícios para fixar o conhecimento. Leiam novamente o que nós trabalhamos nesses slides, refaçam os exemplos, porque tudo isso vai ajudar vocês a assimilarem esses conceitos que são bastante importantes no curso. Até a próxima aula, pessoal!